Fome é a sensação fisiológica pelo qual o corpo percebe, né, que necessita de alimento para manter suas atividades. Ponto. Por que tem pessoas que sentem mais fome e outras que têm menos vontade de comer? Por que a saciedade é variável dentre os indivíduos? Será que existe a tal cabeça de gordo que a gente ouve falar por aí, pessoal? Tenho o prazer de receber no estúdio a médica doutora Júlia Helena Lima, que atua no emagrecimento, no combate à obesidade, dentre outras especialidades também. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gica, tudo bom? Tudo é um ótimo. Prazer estar contigo novamente aqui no teu programa. E além disso, gente, a doutora Ju também, ela é profissional de educação física, né? Então, eu acho que ela tem todo o conhecimento e bagagem para o assunto, né? A gente sabe que alimentação versus exercício, união dos exercícios é que faz bem à saúde. Mas a gente está falando de outra coisa, né? Se a gente colocar duas pessoas com corpos semelhantes, em rotinas parecidas, tá? Pode ocorrer de que uma tenha mais fome que a outra, ou uma engorde, a outra não, enfim. Por que isso ocorre? O mecanismo da fome é fisiológico. Tá. E isso é uma defesa do nosso organismo. Isso foi o nosso criador, ele pensou perfeito. Tá. Se a gente às vezes não tem o mecanismo da fome, e se a gente ficar sem comer, a gente entra em inanição e pode morrer. É um alerta do corpo. É um alerta. A gente precisa, que nem a sede, a gente precisa beber água. Tá. Aquilo que a gente chama de hormônios periféricos, a gente tem alguns avisos que levam a mensagem para o nosso cérebro e faz a gente comer. Ok. Mas existem várias coisas que podem estar em descompasso no nosso corpo, que faz o centro da fome, existe um nome, né? É centro da fome. Centro da fome. Tá? É lá numa partezinha do nosso cérebro que se chama hipotálamo. Tá. E esse centro da fome, se ele está em descompasso, a gente sente uma fome muito maior e o centro da saciedade, que é ali do ladinho, que é alguns neurônios ali, ele fica surdo. E ele fica, que a gente chama de, fica com resistência. Então, o centro da saciedade, ele pode apresentar resistência. Então, por isso que existem algumas pessoas que sente a fome, come e diz exatamente assim para mim: doutora, eu como até explodir, porque perdeu o mecanismo da saciedade mesmo. Sim, e por que ele tá ali? O que ocorreu para ele estar ali surdo? Existem várias modificações, tá? E assim, a obesidade é bem complexa, né? Sim, a obesidade, emagrecimento, enfim. É muito simplório a gente simplesmente dizer para o paciente: para de comer e vai fazer exercício. É muito simples falar isso. Ou procura um psicólogo, porque você está se relacionando com a comida, você está descontando na comida as emoções. Muito simples falar isso, né? É muito mais complexo. Por isso é importante a gente entender que existe uma fisiopatologia por trás. Fisiopatologia é o quê? Vamos traduzir. Eu gosto de falar com os meus pacientes assim, de uma forma bem leiga, né? Então, eu vou falar também aqui com, né, os teus telespectadores, tá? A fisiologia é o modo com que o corpo funciona, tá? Isso é o normal. A fisiopatologia é a forma errada com que o corpo funciona. É a doença. Por isso que a obesidade é doença. Sim. Porque o nosso cérebro não está funcionando como deveria. Tá? E por que isso acontece? Agora, respondendo a tua pergunta, porque ou a gente está inflamando o hipotálamo por questões alimentares, por algumas doenças, por questões genéticas também a gente já sabe que tem algumas ligações. Então, às vezes é um todo. Tá? Várias coisas agindo para que esse centro da fome e da saciedade fique em descompasso. Sim. As pessoas sempre, elas acabam procurando, às vezes, um médico, um profissional, mas eu vejo, doutora Ju, que tem que ter aí uma ajuda para conseguir identificar, né, isso já, para poder buscar alternativa para a pessoa, né? Tu sabe que essa minha questão de ser profissional de educação física me ajuda muito. Sim. Porque eu trabalhei anos com alunos que precisavam emagrecer, então eu aprendi muito essa questão comportamental, essa questão do exercício como forma de emagrecimento e que a questão de que faltava algo a mais. Que nós que trabalhamos com algo que é não medicamentoso, a gente percebe que não é falta de vontade. Sim, não. Não é fraqueza. Sim. E existem muitos obesos que passam por isso. Às vezes o médico olha, e às vezes médico mesmo, né? Sim. Que desconhece com tanta profundidade a obesidade em si e acha que é fraqueza e não é bem assim. Então tem que realmente procurar um profissional, tá? Que às vezes possa intervir com uma questão medicamentosa, porque existem medicamentos que agem no centro da saciedade e no centro da fome. Ah, isso é interessante. E assim, ó, eu falei ali do pensamento de gordo, gente, porque a gente ouve isso na rua, né?
que o gordo, pensamento de gordo. O que seria? Esse termo seria mais ou menos isso que você falou, né? E existe bem isso. Inclusive, tem gente que fala assim, minha cabeça é de gordo. E pode ser mesmo. E eu falo isso para o paciente, vamos identificar se realmente é. Por quê? Porque às vezes é o centro da saciedade que está muito silenciado, né? Está muito inflamado, que a gente chama assim. Sim. Como é que qual é o diagnóstico, Ju? Como é que você encontra, você diz, não, o problema está ali. Porque como você falou, são vários fatores que ocasionam, né? Mas esse seria o que a gente trouxe hoje, né? Essa briga de fome versus saciedade. Como é que você identifica? Eu identifico... Primeiro, eu gosto de saber a rotina do paciente. Se ele está fazendo tudo errado, é mais fácil de cuidar de um paciente assim. Porque tu vai auxiliando ele, melhorando a alimentação um pouquinho, melhorando exercício, que eu posso falar com bastante propriedade, e identificando se ele vai necessitar de uma medicação ou não, tá? Na conversa a gente vai saber disso. Porque às vezes só aumentando alguns alimentos sacietógenos, por exemplo, proteína, fibra, salada, só aumentando isso, eu aumento a sensação de saciedade e eu aumento essa resposta de diminuição de fome e vou melhorando. Daí talvez esse paciente não precise usar medicação, tá? E também assim, eu gosto de saber o que o meu paciente quer também. Doutora, faz anos que eu faço isso. Daí eles vão mostrando um comportamento que não é uma coisa de agora. É uma coisa assim, meu Deus, sempre foi assim. Eu penso muito em comida sempre. Eu faço uma dieta e não consigo aguentar. Opa, às vezes eu tenho uma inflamação de hipotálamo, tenho um mecanismo de saciedade que eu posso bloquear com a medicação. Com a medicação. Auxiliar. Hoje no mercado, a gente tem 2 medicações que são consideradas anorexígenas, que diminuem a fome, tá? Que age lá na saciedade. Que é a sibutramina, tá? E que é a famosa canetinha emagrecedora. Sim, a gente já ouviu falar muito desses dois. Porque elas agem no centro da saciedade. Então, elas agem dizendo para nossa cabeça, pois é, você não está com fome, diminua. Então, a pessoa que ganhando a briga. Tá ganhando a briga. A lutinha ali da fome e da saciedade, porque eu já tô imaginando isso, gente. Quando eu for comer, eu já vou imaginar elas brigando no ringue. Mas daí, no caso, a saciedade ganha e daí elas conseguem emagrecer. Isso. E para ver como que não é uma coisa assim tão simples, tem gente que mesmo com a medicação ainda não consegue. Não consegue. E aí? Porque é a prova de que não é simplesmente uma coisa só quando se trata de emagrecimento. É tudo. É um conjunto. Eu costumo falar para o paciente, né? E você que está me ouvindo aí em casa, você precisa entender isso. Alimentação e exercício é o final feliz dessa história. Tem que chegar lá. O caminho que o remédio, que às vezes uma intervenção mais aguda faz, é para te ajudar nesse processo. É uma carona para te levar. É uma carona, mas tu precisa chegar lá. Tem que chegar lá. Não existe esse negócio de emagrecer e continuar comendo um monte de besteira, parar de fazer o que tu precisa fazer. Tem que fazer o que é correto, mas claro que a gente não vai virar fitness, né, dica de uma hora para outra, né? Não é fácil, não é um caminho fácil. Não é fácil. Mas é bom, no final é tão bom. Nossa, eu tive um paciente que usou uma medicação e ele voltou no consultório, ele falou assim, finalmente eu entendi a cabeça do magro. Eu entendi o porquê que o magro é magro. Porque assim, eu tenho cabeça de gordinho, né? Já pesei 30 quilos a mais, então eu também posso falar sobre isso com propriedade. A gente pensa em comida o tempo todo. Assim, é do tipo que tu tá na sala e tem uma comida na cozinha e tu fica, meu Deus, vou levantar, não vou levantar. E o magro silencia realmente isso. Ele foca a vida dele em outras coisas. Hoje tem que tem como mudar isso rapidamente, nosso tempo já está acabando aqui, de forma natural, por exemplo, crianças. Aumentando a saciedade. Né? Então, aumentando alimentos que vão te trazer essa saciedade. Tá? E daí, pegando a listinha de alimentos, que é proteína, você estava falando ali. Sim, proteína, carnes. E outra coisa muito importante, daí vem a questão comportamental. Comer mais devagar. Porque daí dá tempo da comida chegar no estômago, dá tempo da grelina, que é o hormônio da fome, chegar no cérebro e dizer, ei, para de comer, meu amigo. Deu, chega. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Eu vou dar voz para esses povos também, porque eu acho que, né? É isso, gente. Vamos entender o nosso corpo. Doutora Júlia Helena Lima, arrasou. Você encontra ela nas redes sociais. Foi um sucesso, né? Adoro a sua fala, adoro o seu jeito. Ela que é minha colega de Transtornados, a 92 Rock Pop. Maravilhosa. Muito obrigada e volto sempre. Volto sempre. Um beijo, Dica. Obrigada. Valeu, querida.